Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, contarei a história por trás do obscuro fim de Boris Berezovsky, um milionário russo que, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, era o verdadeiro dono da MSI, um fundo de investimentos que fez uma parceria pra lá de polêmica com o Corinthians no início dos anos 2000. Confere só! Para quem não lembra como foi essa parceria, eu vou fazer um breve resumo. Tudo começou em outubro de 2004, quando foi firmado um contrato de parceria entre o Esporte Clube Corinthians Paulista e a Median Sports Investments, mais conhecida como MSI, que era um fundo de investimentos sediado em Londres, mas que no Brasil era representado, pelo menos no papel, pelo empresário iraniano Kia Jourabchian. O curioso é que essa parceria, desde o princípio, já parecia bem estranha. O contrato assinado garantia à MSI o controle do departamento de futebol do Corinthians durante 10 anos. Isso significava que eles ficariam responsáveis por comprar e vender jogadores para o clube, levando como vantagem o fato de poder lucrar uma porcentagem com essas transferências. Já para o Corinthians, a principal vantagem seria apenas contar com um elenco de alto nível. Mas reza a lenda que outros benefícios estavam previstos neste acordo. Um deles, por exemplo, uma possível construção de um estádio. Bom, fato é que nos primeiros meses de Corinthians, a MSI investiu pesado e gastou cerca de 115 milhões de reais na contratação de jogadores. Chegaram ao clube nomes como Tevez, Mascherano, Roger, Carlos Alberto e alguns outros. E todo esse investimento, já de cara, rendeu ao Corinthians o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Mas o que parecia uma parceria de sucesso começou a ruir justamente a partir da temporada de 2006. E o principal ponto desse desgaste foram as investigações sobre a origem do dinheiro desse fundo de investimentos. Depois de muito trabalho, o nome que se chegou na ocasião foi o do russo Boris Berezovsky. De acordo com o Ministério Público, esse milionário russo era o verdadeiro dono da MSI, e ele estava, na verdade, usando o Corinthians para lavar dinheiro obtido de forma ilícita no exterior. Ex-professor de matemática e braço direito do ex-presidente russo Boris Yeltsin, Berezovsky era um oligarca procurado em seu país por crimes contra o sistema financeiro e corrupção. Dono de uma fortuna avaliada em alguns bilhões de dólares, ele vivia exilado em Londres, local onde justamente a MSI tinha indicado como sua sede. Enfim, a questão é que, com o passar do tempo, o fato de ter um possível corrupto por trás dos negócios, além da pressão por parte da torcida e da mídia, fizeram cada vez mais a parceria Corinthians-MSI se dissolver. Já em agosto de 2006, alguns dos jogadores trazidos pela parceria foram embora, como Tevez e Mascherano. E para completar, logo se descobriu que uma dívida avaliada em quase 90 milhões de reais estava no colo do Corinthians. Esse montante era resultado de luvas, contratos e salários de jogadores e treinadores que haviam sido contratados durante a parceria. Oficialmente, o contrato entre Corinthians e MSI foi rompido já no início de 2007, mas naquela altura isso era o que menos importava. O Corinthians já estava atolado em uma grave crise financeira e seus principais dirigentes já eram investigados pelo Ministério Público pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre eles estava o presidente Alberto do Alib, que em abril de 2007 acabou renunciando ao seu cargo. O resultado de toda essa confusão vocês já sabem. Sem dinheiro para contratar jogadores e cheio de problemas extracampo, o Corinthians viveu o seu pior momento da história ao cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Apesar de todas as investigações, ninguém chegou a ser punido pelo caso, e todos acabaram sendo absolvidos pela justiça brasileira. A justificativa foi de que não houve provas concretas de que o dinheiro da MSI era de lavagem de dinheiro. Mas, independente da decisão da justiça, os cabeças da MSI acabaram seguindo caminhos bem diferentes. Inocentado, Kia Jourabchian seguiu sua vida normalmente dentro do futebol. Apesar do sumiço nos noticiários brasileiros, ele é hoje um empresário influente em vários países da Europa, principalmente na Inglaterra. Recentemente, até saiu uma notícia de que o iraniano chegou a fazer uma proposta de 50 milhões de libras para comprar o Southampton. Já Berezovsky continuou morando na Inglaterra, mas não teve uma vida tão tranquila como antes.
Em 2010, sofreu um duro golpe ao perder boa parte de sua fortuna em um processo de divórcio com a sua segunda esposa, Galina Berezovsky. Tempos depois, perdeu mais alguns milhões depois de uma intensa batalha judicial contra o ex-amigo e compatriota Roman Abramovich. Sim, o mesmo que hoje é dono do Chelsea. Os dois, por muitos anos, tiveram negócios juntos. E na justiça, Berezovsky cobrava do ex-sócio cerca de 1,3 bilhão de dólares, resultado de algumas negociações realizadas por eles no início dos anos 2000. Já mais bem fragilizado e longe de grandes negócios, em março de 2013, o possível ex-parceiro do Corinthians, aos 67 anos, foi encontrado morto em uma de suas casas nos arredores de Londres. Até hoje, nunca ficou muito bem explicado o motivo da morte desse milionário. A hipótese mais aceita é que ele tenha cometido suicídio. Fato é que, junto com Berezovsky, foram embora também diversas perguntas sobre a parceria da MSI, que no final das contas só prejudicou um dos maiores clubes do nosso país. Só ressaltando, pessoal, que estamos de volta com vídeos toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!